Para essa pintura vamos trabalhar com espátulas, alguns tamanhos de espátulas para a gente produzir esse modelo aqui. Então, nessa tulipa, nessa caneca de porcelana. As cores que nós vamos usar são o preto, o branco de titânio, azul fitalcianina, alizarin crimson, amarelo transparente e vermelho alaranjado de cádmio. Aqui eu tenho um tanto de óleo para uma eventual diluição. Vamos usar também panos para limpeza, qualquer pano serve para limpeza da espátula, e para o esboço vou usar esse carvão. Feito o esboço, já partimos para a produção da flor. Vou começar preenchendo a flor com uma cor amarela. Para isso eu diluo o amarelo transparente no branco. E procuro não fazer a tonalidade mais clara que eu tenho, para fazer uma tonalidade um tanto mais escura. Eu já posso preencher algumas partes da flor. Eu uso a espátula sem deixar muita carga de tinta, considerando que eu trabalharei com outras camadas por cima dessa cor. Então as camadas posteriores é que serão mais volumosas de tinta, terão um volume maior de tinta. Veja que é só um preenchimento mesmo. Para essa área aqui eu já posso preencher um pouco mais, uma cor um pouco mais escura. Então eu vou acrescentar um pouquinho do alaranjado de cádmio, vermelho alaranjado de cádmio, para produzir essa parte da direita. Posso ainda, na mesma mistura que eu tenho, escurecer um pouco mais. Então, olha, eu produzo a base, que é o amarelo transparente, o branco, um pouco do alaranjado de cádmio. Essa aqui é uma parte um pouco mais escura, intermediária. Para escurecer um pouco mais, coloco um pouquinho do alizarin crimson. Que escureceu bastante, só um pouquinho do alizarin escurece muito. O branco, neste caso, é para tirar a transparência do amarelo das outras cores. O alaranjado de cádmio não é transparente, mas o alizarin, o azul e o amarelo são transparentes. Então o branco, além de clarear, ele tira a transparência. Vou escurecer um pouco mais, porque o alizarin que eu fiz não foi suficiente. Aqui eu já vou produzir esta área aqui da tulipa, do lado inferior direito. Pronto. Algum outro retoque que eu tenho lá para cima, eu já vou anotar até para dividir as pétalas do botão. Olha. Para preencher o verde das séparas, eu pego então o amarelo e o azul, que eu consigo um verde. Veja que como essas duas cores são primárias, elas são pigmentos puros, e tem um verde muito brilhante. Para tirar esse brilho, eu acrescento vermelho, que pode ser o alizarin ou o alaranjado de cádmio, vermelho ou alaranjado de cádmio. Aqui eu vou colocar o alizarin. Veja que o que ele faz é anular o brilho, a vivacidade do verde. Clarear com um pouquinho de branco, para que eu tenha certeza da cor que eu tenho.
Veja, uma cor que eu acho razoável, eu vou usar essa cor aqui para preencher essas folhas aqui da sépola. Eu procuro usar a espátula de uma forma que eu preencha o espaço que eu tenho da forma mais rápida, sem ficar fazendo muitos movimentos assim. Então, eu busco usar o desenho da minha espátula, colocar ela às vezes assim para produzir uma ponta, e eu vou mudando a posição dela, apertando e inclinando ela para que ela esprema a tinta e faça o desenho que eu preciso. Eu pego aqui, é natural que você pegue, sendo destro, você pegue a tinta com a espátula inclinando assim e ela fica nesta área da espátula. Para você fazer o lado direito, esse é o ideal, olha. A tinta está do lado direito da espátula. Para fazer o lado de lá, eu pego com esta área aqui. Então eu ponho assim, a espátula pegando a tinta do outro lado e preencho aqui. Veja, é mais fácil. Eu não preciso fazer um traço reto de lá para cá. É mais confortável aqui para mim, então não faça no primeiro momento esse traço. Eu preencho melhor da forma que eu mostrei. Aqui eu vou preencher ainda com essa cor as folhas. A mesma orientação da sépola, você procura colocar a espátula de uma forma que você defina muito rapidamente o formato. Aqui também, olha, eu coloco ela inclinada e vou apertando e deixando ela totalmente encostada na tela. Aperto para que a tinta entre nos poros, na trama do tecido. Essa tonalidade que eu estou pondo é uma tonalidade média. Depois eu posso trabalhar então as sombras e as luzes. Aqui é só um preenchimento. Aqui fica melhor se eu girar a espátula. A espátula te dá essa mobilidade, você pode treinar e trabalhar em qualquer direção. No pincel, normalmente você trabalha fazendo movimentos com os dedos assim. Aqui você não tem muito essa possibilidade, porque você tem que fazer movimentos rápidos, únicos. Então, poder virar a espátula em todas as direções ajuda muito. Lembrando que sempre que você precisar, você limpa a espátula num pano ou num papel absorvente para trocar de cor. Para produzir essa vasilha aqui, essa caneca, eu preciso observar no modelo quais são as cores que eu sinto que existem. Eu sei que ela é branca, mas a gente sabe também que o branco é composto por todas as cores. Então, lá no modelo, eu vou observar, por exemplo, que essa parte aqui é mais rosada, que aqui eu tenho uma parte mais fria, que é a sombra dessa folha, né? Aqui, mais ou menos aqui, nessa área, o meu cinza pende para o rosa. Aqui ele pende para uma cor mais neutra, mais cinza mesmo. E eu posso colorindo, como aqui eu vejo alguns azuis. Se você observar bem no modelo, essas cores estão lá. Elas juntas compõem todo o branco que nós precisamos. Eu vou começar pelas sombras, pelas áreas mais escuras. Então,
Para produzir esse cinza, eu posso, se quiser, usar o preto e o branco. Veja que ele vai me dar sempre uma coisa monocromática, fria, e nem sempre é o que eu espero. Eu posso produzir assim, preto e branco, e acrescentar cores, por exemplo, o vermelho nessa cor. E produzir então um cinza mais rosado, que era aquilo que eu precisava. Mas eu ainda tenho um recurso de produzir o cinza com as cores primárias. Misturando as 3 cores primárias, eu vou ter uma cor neutra. Então aqui, olha, eu tenho azul e vermelho, alizarinho, para formar um violeta. A cor complementar do violeta é a cor que sobra das 3 primárias. Então eu pego a cor complementar e acrescento aqui no violeta para buscar uma cor neutra, cinza. Assim fica difícil saber que cor que está. Eu tenho a impressão que ela está esverdeada, porque a carga de amarelo que eu coloquei é muito grande. Então eu vou checar. Veja, ela realmente está puxando para o verde. Então eu tenho aqui cinzas violáceos e cinzas esverdeadas. Quando está verde e eu preciso dele neutro, eu preciso buscar a cor que falta. Se ele está verde, eu tenho muito amarelo e muito azul. Então falta o vermelho. E aí eu ponho nessa cor o vermelho. E assim eu vou descobrindo, balanceando e treinando meu olhar para saber se a cor que eu tenho ali é a cor que eu preciso. O branco, você coloca o branco para resolver o cor que está. Eu vou trabalhar esta cor na sombra. Ela está um tanto esverdeada, mas eu acho que ela está razoável porque eu preciso. Então você vai sempre controlar a cor que você obteve aqui e ver se é o que você tem no modelo, que é o que você precisa ou o que você quer, na verdade. Vou colocar essa área de sombra aqui, um tanto esverdeada então, mas você pode ficar à vontade para colocar a cor que você mais enxerga. E pode ser que você coloque uma cor diferente, mas procure entender que a sombra, a quantidade de luz que você vai controlar com o branco é fundamental. Então observa sempre se a quantidade de luz que você está colocando é a ideal. Aqui eu acho que o meu cinza ficou um tanto mais rosa agora, por ter acrescentado o alizarinho. Vou colocar essa parte aqui, ver que ela é mais clara do que a sombra que eu tinha, mas ainda é um tanto escura, se comparando com o branco que eu tenho da tela. Veja que eu não me preocupo em fazer degradês. Eu deixo acontecer da forma que a espátula permite. Novamente, você tem que movimentar a espátula da forma que ela mais te favorecer. Procura ser econômico nos movimentos. Procura não evitar ficar desenhando assim como se fosse uma caneta. Procura, se você precisa fazer movimentos amplos, únicos, estuda o movimento um pouco antes de colocar a tinta na tela. Você observa, estuda, vê se o que você precisa está fácil de fazer com a espátula ou se você precisa fazer desenhos diferentes. É importante também que você interprete o desenho, não que você tente reproduzi-lo fielmente. Uma interpretação do desenho é mais interessante. Lembra que eu falei sobre a parte mais rosada, aquele cinza lembrando um rosa, como se vibrasse um rosa. Então eu senti uma vibração de rosa na cor. Eu
como está trabalhando com uma forma mais livre, eu vou colocar bem rosado aqui. Posto que é realmente uma interpretação do que eu estou vendo. Aqui eu tenho algumas marcas também que eu percebo como rosadas. Tem aqui uma área clara e eu vejo nela um cinza azulado. Então eu trouxe um pouco para ficar o cianina para cá. Fazer com que meu cinza fique com essa cor mais azulada. Controlo a tonalidade com branco e venho distribuindo aqui de acordo com o que eu vejo no modelo. Então eu procuro imitar o máximo que eu puder o formato das manchas que eu estou vendo. Aqui eu reservei um lugar para uma tonalidade mais clara. Então eu vou pegar o branco puro na espátula e vou aplicar aqui de uma forma que eu não misture muito. Esse aqui é o brilho intenso da minha porcelana. Se por acaso você acha que deve direcionar algum movimento, alguma coisa para salientar o formato arredondado, fique à vontade. Tenho aqui ainda uma cor neutra também da porcelana, que é o fundo da vasilha. Então eu vou buscar uma cor escura, aqui eu vou usar o preto, para ficar mais rápido. Então eu trago aqui para o fundo da caneca esse preenchimento neutro. E vou ajustar também essa luz intensa. Você vê esse branco que tem lá no modelo, aqui olha, nessa área que é a borda da vasilha. Tem uma tonalidade bem clara. Tenho algo mais claro aqui nesse lado, perto da folha. Veja que eu coloquei a luz ali e deixei, não mexi muito nela não. Não é uma coisa para ficar ajustando. Uma luz aqui dentro. E agora eu vou passar para preencher o fundo, para depois dar acabamento nas cores que eu já coloquei. Para isso eu vou trocar de espátula, vou pegar uma espátula maior e vou preencher esse fundo com preto. Agora eu vou apurar os desenhos e fazer os efeitos de luz e sombra que nós precisamos. A parte de luz da rosa, ainda conseguimos colocar pelo menos 2 tonalidades. Então eu vou com uma parte de amarelo bem claro, com a ponta da espátula, veja.
e vou colocar aqui na área de luz, de maior intensidade de luz. Eu não aperto a espátula para que ela possa deixar uma quantidade boa de tinta. É importante, quando você vem com a tinta suja, você limpar a espátula e pegar a tinta nova. Veja que eu tinha aqui uma cor preta na espátula e a areia não permite que eu consiga as tonalidades claras. Então é só limpar a espátula e voltar a trabalhar. Aqui, para que não suje, você tem que colocar de uma vez só. Então eu vou colocar a espátula assim e vou girar para que ela aperte um pouco a tinta. Eu vou puxar para baixo e não mexo mais. Vou trabalhando da mesma forma. Pego a tinta pura aqui e vou colocar nas áreas mais iluminadas. Eu peguei mais tinta aqui na espátula para fazer essa volta aqui, olha. Procure organizar a espátula para que você faça um movimento único. A borda dessa pétala é um tanto escura. Vou colocar alaranjado aqui, o amarelo. Vou fazer a borda do lado direito. Então, como eu já expliquei, eu uso este lado da espátula. Este lado aqui, para colocar essa volta aqui. Para salientar essa volta, eu posso também colocar uma parte clara aqui, atrás dessa dobra. Aqui o desenho passou um pouco mais do que eu gostaria, então eu vou usar a tinta preta para fazer esse contorno, olha. A própria tinta que estava no fundo. E vou buscar um detalhe aqui, que é uma pontinha da pétala. Com o branco puro aqui, determino essa luz intensa e deixo a textura dela aparecendo. Para cá eu vou fazer uma curva com o branco mesmo, que eu quero que fique bem branco, como se eu cortasse com a espátula. Aqui eu vou deixar as sombras um pouco mais intensas, com alizarim puro, olha. E trabalho da mesma forma para as sombras das folhas, para a sombra e para a luz. Então aqui, com o preto misturado ao verde que eu já tinha, vou fazer alguma área de luz, de sombra aqui embaixo, olha. Aqui no meio dessa pétala e aqui também, sem muito trabalho. E aqui, na parte verde, pus um pouquinho mais de amarelo e uma cor branco, para fazer uma luz verde.
E aqui com uma pincelada única também, com uma espatulada única, que um movimento único, eu vou só colocar a luz que eu gostaria aqui, ó. E aqui no cantinho também. Aproveito essa luz para colocar um traço bem do lado esquerdo. Aqui, para que esse traço pegue mais tranquilidade, é importante você diluir um pouquinho. Então molha a espátula no óleo de linhaça e bate aqui para que ela pingue um pouco de óleo, e daí você trabalha essa tinta para que ela fique ainda uma pasta, né? Não quero ela completamente líquida. Daí pego aqui pro lado direito da espátula, assim. Então eu consigo colocar uma luz intensa, carimbando ela aqui, ó. E trabalho dessa forma também alguns efeitos em cima da folha. Eu observo onde tem a luz dela e marco apenas a luz. Se você sentir a necessidade de alguma parte escura, a gente já tem um escuro produzido aqui. Você pode colocar aqui, olha. Aqui também. Se você quiser o contorno bem definido aqui, você acerta ele agora. Como que eu faço? Eu ponho a espátula aqui e aperto para que ela empurre a tinta, veja. E venho fazendo o desenho. Agora vou usar o branco para colocar mais alguma luz aqui embaixo, olha, dessa. Veja que eu peguei bastante branco, não aperto completamente a espátula e agora eu puxo. Veio um pouquinho do verde junto, mas isso é facinho, para você pegar mais branco e colocar ali. Uma sombra um pouquinho mais intensa para esse lado aqui. Aqui também, se você sentir necessidade de acertar a lateral, você usa a própria tinta que já está no fundo e com a espátula você vem acertando. Eu particularmente eu prefiro sem acertar. Se você observar mais alguma outra cor, como um reflexo, olha, por exemplo, esse verde como reflexo aqui fica muito bem, olha, eu vi em vários lugares. E aí ajuda também a dar um movimento. Definir melhor a parte do volume dela. Vou abandonar um pouco a espátula. Vou pegar um pincel estreitinho para produzir alguns desenhos.
Não preciso reproduzir os desenhos exatamente como estão lá. Só para dar um efeito especial na porcelana. Vou aproveitar o pincel para fazer aqui alguns cabinhos aqui, que eu observei agora, para preencher esse espaço.